Maravilha. A aula de hoje é sobre a unção de prosperidade na vida de Davi. Eu quero lembrar com você que a gente já falou da unção de prosperidade na vida de Abrão. Vocês se lembram? Depois, Abrão gerou quantos filhos? 2 filhos, Ismael e Isaque. A pergunta é, por que a bênção de Abraão passou para Isaque e não para Ismael? É porque, por causa do Ismael não era filho Da esposa. da esposa. Ismael é o primogênito, mas não é o filho legítimo da esposa. É o filho Yes. da empregada. Aí, Abraão, então Isaque. A Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu 1 milímetro primeiro. Por que a bênção passou para Jacó? Porque tinha a bênção da primogenitura. Por que ele tinha... Por quê? Se Esaú Nasceu nasceu primeiro. primeiro, Oh, Ele era filho da esposa principal da... não é isso, não. Ele comprou de Esaú. é isso aí, olha aí. A Eunice respondeu. Ele comprou o direito de primogenitura do irmão. Lembra que o irmão estava com fome? Comprou não, sacaneou. É. Quando a gente está com fome, nós temos que tomar cuidado para não fazer coisa errada. Por isso que nem é bom você ir no supermercado quando você está com fome, gasta demais. Então, Esaú era para ser o cara da ordem, ele ficou esquecido, então ficou Abraão, Isaque e Jacó, certo? E agora nós vamos falar de Jacó, estudamos a unção sobre Jacó, e logo depois nós vimos que Jacó tinha quantos filhos? 12 filhos. Jacó 12. Yeah. A unção depois desceu sobre quem? Não foi contra o primogênito, que foi Simeão, não foi no segundogênito, nem no terceirogênito, nem no quartogênito. Todos eram filhos de Lia. A unção foi sobre José, José. porque ele era o filho primogênito da mulher que ele amava. E os outros filhos que nasceram primeiro da Lia pisaram na bola. Lembra que o filho mais velho deitou com a empregada dele? Depois, Simeão e Levi vingaram e mataram um monte de gente lá por traição. Depois, Judá teve um caso com uma prostituta lá, com a nora dele, que se fingiu de prostituta, Tamar. E aí, acabou que José recebeu um manto de Deus, né, de Jacó, para prosperar. E Jacó, então, já tinha eleito José no coração. E aí nós estudamos a história de José. Foi vendido, escravo. Deus o levantou. E ele saiu como agora governador de todo o Egito. E José, como governador de todo o Egito, então ele prosperou poderosamente e sustentou a família dele durante todo o período que ele viveu. Então, abre a sua Bíblia para a gente avançar. Gênesis capítulo 48. Gênesis capítulo 48. Nós entendemos, então, que José recebeu o direito da primogenitura da bênção profética e apostólica. Gênesis 48. Pode começar a ler, então, por favor? A partir do 1. Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José: seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Por que José levou os filhos? Você vai descobrir. Continua. Quando José chegou, anunciaram a Jacó:
Seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: Eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei esta terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Agora tomo para mim como meus próprios filhos, seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito antes de minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Rubem e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando voltava de Padarã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com grande tristeza, sepultei ali mesmo, junto ao caminho para Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: Quem são estes? José respondeu: Estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: Traga-os mais perto, para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele, e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José: Nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. José, porém, tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó, com a mão direita, colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó, e com a mão esquerda colocou Manassés sobre a mão direita de Jacó. Para aí agora um minuto, por favor. Preste atenção no que a gente acabou de ler. Jacó envelheceu, Jacó está cego, porque naquela época não tinha desenvolvida tanta medicina assim. Jacó está à beira da morte, praticamente, e José vem visitá-lo. José é o filho que Jacó é o filho primogênito dele com Raquel. Quando José chega na casa dele, ele conta para José aonde que ele enterrou a mãe de José. Porque José não sabia. E por que ele conta onde que ele enterrou a mãe de José? Inconscientemente, ele está pedindo para José que ele quer ser enterrado lá junto com ela. Então, ele está meio que fazendo um pedido para ele, do filho querido: olha, a sua mãe, Raquel, a mulher que eu amava, parará, 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 parará. Aí agora ele fala: e esses dois com você são seus filhos. Então eu quero abençoá-los. Você se lembra que a bênção da primogenitura é para o filho mais velho? Sim. Na aula passada, nós estudamos que os 2 filhos que nasceram de José, o primeiro se chamava Manassés, que significa o Senhor faz esquecer. Significa que José perdoou seus irmãos. José pega agora Manassés, José está diante de Jacó. Imagina como eu estou de você aqui agora. Você está diante de mim. Se você tem que colocar alguma coisa na minha mão direita, essa coisa está em que lado seu? Esquerdo ou direito? Direita? Por quê? Esquerda. Gente, imagina aí, ó. Você está Esquerda. diante de mim. Você quer colocar alguma coisa na minha mão direita. A coisa na sua mão tem que estar em qual mão sua? Esquerda. 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 Na sua mão esquerda. José pegou Manassés pela mão esquerda e colocou ele de frente da mão direita de Jacó, porque Manassés é o primogênito. José pegou Efraim pela mão direita e colocou ele na frente da mão esquerda de Jacó, porque Efraim é o segundo filho. É suposto que a mão direita
é a mão que abençoa. É suposto que a mão direita, então, agora vai abençoar o mais velho, que é Manassés, que está diante da mão direita dele. E Efraim está diante da mão esquerda. O que José pensou é isso: o meu pai está aqui, eu coloquei os meninos na frente, meu pai vai estender as mãos, pôr a mão sobre a cabeça dos meus filhos e vai abençoar ele. Essa foi a logística que José criou e planejou e pensou na cabeça dele. Vamos continuar lendo? 14. Mas ao entender as mãos, Ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, Olha para embora cá. fosse o mais velho. Então, o que que Jacó fez? Ao invés de Jacó fazer assim, ó, olha para mim, ó. Ao invés de Jacó fazer assim, impor as mãos, Jacó esticou a mão direita para cá, esticou a mão esquerda para cá, cruzando os braços. Entenderam ou não? Yes. A mão que abençoa foi para cima da cabeça do mais novo, e essa outra mão foi para a cabeça do mais velho. Continua lendo. Em seguida, abençoou José, dizendo: que o Deus diante do qual andara meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a vida, até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe esses rapazes, que eles preservem meu nome, preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaque. Os seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. José, porém, não se agradou quando viu seu pai colocar a mão à direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso, levantou para passá-lo da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele, este é o mais velho, coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior, e seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim, Jacó abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção: o povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão: Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim diante de Manassés. Então Jacó disse a José: morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre os seus irmãos, eu lhes dou uma porção a mais da terra, que tomei dos amorreus com a minha espada e meu arco. Pronto. Jacó, então, agora cego, cruza os braços, abençoa os meninos de forma diferente. José fala para ele: não, não é assim. Ele fala: não, é dessa maneira assim, eu sei disso. O filho menor será maior que o filho mais velho. E agora, Jacó fala para José: ó, porque você é o meu filho primogênito, eu te dou mais terras do que para os seus irmãos. E deu para Jacó, e deu para José mais terras naquele lugar. Logo depois, já começa o capítulo 49. Do versículo 1 até o 28, Jacó chama os filhos e ele faz predições proféticas sobre os filhos. Ele declara algumas coisas sobre os seus filhos. E é interessante a gente ler, nós não vamos ler todo esse texto, porque senão vai ficar muito longo, mas eu quero destacar dois textos que nós vamos ler aqui para você entender o conceito do que eu vou te ensinar hoje. Então, começa a ler do versículo 49, 1 e 2, e depois a gente vai pular para o versículo 8. Vamos lá, leu o versículo 1 e 2? Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhe disse: reúna-se ao meu redor, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão.
Veja e ouça, filhos de Jacó, ouça Israel, seu pai. Pronto. Lembra que o cara que tem a bênção da primogenitura, ele é o cara que ganha mais. Jacó ganhou mais do que o próprio irmão. Ele é o cara que fica como o responsável pela família. Ele é a referência para a família. E, em terceiro lugar, ele fica como um profeta da casa. É o cara que conecta com Deus. Então, ele é o cara que representa a família, representa Deus e é o cara mais rico. Essas três unções da primogenitura, eu quero que você escreve agora aí no seu papel. Você nunca ouviu falar isso, talvez. As três unções da primogenitura, a primeira delas é a posição de líder familiar. Eu já venho falando isso com vocês desde o primeiro dia, mas hoje eu vou te dar uma aula que você vai falar assim, uau! A primeira posição qual é? Líder familiar. Aí você coloca assim, entre aspas, ou você coloca igual a bênção geracional e ministério sacerdote. Benção o quê? Geracional, de geração em geração, porque eu sou representante da minha família, então todo mundo que vem depois de mim recebe a bênção. E ser um representante familiar também me levanta como sacerdote. Ok? É importante você entender isso. Segunda coisa, a bênção da primogenitura me gera mais recursos, me gera mais dinheiros, gera mais riquezas e posses. Então, coloca aí. Segunda coisa é riquezas e posses. Lembra que Jacó teve mais que Esaú? E agora aqui nós vemos que José recebe mais do que os irmãos. O que significa ter mais riquezas e posses, Paulo? Coloca aí. Unção de rei. Né? Unção de rei. A primeira, que é o líder espiritual, é a unção de sacerdote. A segunda agora, que é a riqueza e posse, é a unção de rei. Som de rei. Uhum. Dentro da unção da primogenitura, nós já vimos que tem a unção de sacerdote e tem a unção de rei. Agora vem a terceira. Coloca assim, a terceira representa Deus, autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Ou seja, o que é isso? Unção de profeta. Quais são as três unções que vêm com a unção de primogenitura? Está muito madura. Hã? Unção de sacerdote, unção de rei e unção de profeta. Perfeito. Se nós formos ver, Abraão era empresário. E Abraão, ele tinha muita riqueza, ele tinha unção de rei. Abraão, depois que ele se encontrou com Melquisedeque, ele recebeu a unção de sacerdote. E, por falar face a face com Deus, ele recebeu a unção de profeta. Abraão tinha unção de sacerdote, rei e profeta. Qual que é a unção de sacerdote? Abençoar a família. Qual que é a unção de rei? Prosperidade e riqueza. Qual que é a unção de profeta? Representar Deus na terra. Quem está entendendo, diga eu. Eu. Eu e você podemos acessar essas três unções da nossa vida.
Uau! Preste atenção. José aqui, qual das três unções principais que José recebeu dessas três que eu acabei de falar? Ah, ele recebeu primeiro, que eu penso, a unção de rei. Exatamente. José, apesar dele ter sonhos, revelar sonhos e tudo mais, ele tinha um manto profético também. José tinha muita unção de rei. O que ele punha a mão, ele prosperava. Levanta suas mãos para os céus assim e fala, em nome de Jesus, Em nome de Jesus. a unção de rei Unção de rei. está sobre minha vida. Está sobre a minha vida. Eu sou como José. Eu sou como José. Onde eu coloco as mãos, Onde eu coloco as mãos. prospera. Era. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olha que coisa linda. José, então, ele tem essa unção de rei muito forte na vida dele. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Jacó convocou seus filhos. E Jacó agora falou para José, ó, te dei mais dinheiro aí, filho. Agora, vamos ler do versículo 8 até o versículo 12. Jacó, ele profetiza, ele fala sobre todos os 12 filhos dele, mas eu separei dois para a gente ver. Lê para mim do versículo 8 em diante. Judá, seus irmãos, o louvaram. O louvarão. Judá, seus irmãos, o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço, e todos seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo, que acabou de comer sua presa. Como o leão, ele se agacha, e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Ele amarra seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta, lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Anota isso, até aí. Do versículo 10 até o versículo 12, Jacó está profetizando a vinda de Jesus. É. Yes or yes? Uhum. Yes? Ele está dizendo, Judá, você é um leãozinho. E você vai se levantar. E quando você se levantar, ele está falando assim, ó, o cetro, o que é o cetro? É um instrumento de autoridade. O cetro não se afastará de Judá. Nem o bastão de autoridade se afastará de seus pés. Até que venha aquele. Quem é aquele? É Jesus. Em que todos os povos o obedecerão. Ele lava suas vestes no vinho. Aqui está falando do sangue de Cristo. E a sua capa com sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, os dentes brancos de leite. Aqui, Jacó já está profetizando que Jesus vai vir da tribo de Judá. Olha que coisa linda. A gente canta na igreja, não sei se na igreja de vocês já cantaram essa música. Ele é o leão da tribo de Judá. Aham, Lembra dessa música? Yep. conheço. Então, Jacó está dizendo que o descendente vai vir de Judá. Veja bem, o descendente vem de Judá. O que significa isso? A autoridade está nas mãos de Judá. Profética, está aqui. Agora vamos ler do versículo 22 até o 26. José é a árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram.
Seu arco, porém, permaneceu esticado, e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que as bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre os seus irmãos. Pronto. O que nós vemos aqui agora? Agora nós vemos ó, liberando uma unção de riqueza muito maior sobre José. Você percebeu? Ele invoca o Deus Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso aqui na tradução original hebraico é El Shaddai. Ele invoca El Shaddai e ele pede as bênçãos dos altos céus, a bênção das profundezas da terra e as bênçãos de toda a prosperidade sobre a vida de José. Então nós vimos aqui Jacó liberando a unção profética sobre Judá e a unção agora de rei sobre José. Está faltando a unção de sacerdotes, que ele não deixou liberado sobre seus filhos. Por que eu estou te explicando isso? Porque olha que coisa tremenda. Quando José morre, a gente termina aqui essa leitura, que o povo de Israel viveu no Egito e José protegia Israel no Egito. O pai de José e os irmãos de José que vieram para o Egito vieram com 70 pessoas somente. E José recebeu eles, deu para eles a melhor terra do Egito para eles morarem, o melhor bairro, a melhor região. Eles eram pastores de ovelhas e eles cresceram e prosperaram naquele lugar poderosamente. E José, enquanto José viveu, a família dele desfrutou de riquezas e belezas e maravilhas. Como é que eu sei disso? E como é que você pode saber disso também? Volta comigo ali para você entender no capítulo 47, versículo 6. Vamos ler a partir do versículo, quando José apresenta seus pais e seus irmãos. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, vamos lá. José foi ver o faraó e lhe disse: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã. Trouxeram seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens, e agora estão na região de Gósen. José levou consigo 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. Em que vocês trabalham? O Faraó perguntou aos irmãos. Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores, como os nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível naquela região. Por isso pedimos sua permissão para morar na região de Gósen. Então o faraó disse a José: agora que seu pai e seus irmãos estão com você, escolha qualquer lugar em todo o Egito para morarem. Deles a melhor terra do Egito, que vivo na região de Gósen. Olha aí. Se você descobrir entre eles homens capazes, coloque para cuidar de meus rebanhos. Em seguida, José... Para um minutinho. Olha só, o que Faraó fez aqui agora? Faraó, então, recebe a família de José. Como José é o número 1 no Egito, fez Faraó ficar multibilionário, conquistou toda a terra do Egito com aquela técnica do 20%. Lembra da técnica do 20%? José fez Faraó ficar milionário. E agora, o que nós vemos aqui? Faraó retribuindo, dá para eles a melhor terra. Aí Faraó ainda fala assim, ó, pega os melhores da sua equipe, da sua família, e coloca eles como chefe dos meus rebanhos. O que o Faraó está fazendo? Dando cargos
e atribuições e funções para os irmãos de José. Faz sentido ou não? Faz. Uhum. Aí agora, continua a leitura. 7. Em seguida, José trouxe seu pai, Jacó, e o apresentou ao faraó. E Jacó abençoou o faraó. Quantos anos o senhor tem? Perguntou o faraó. Jacó respondeu, tem andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparado à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Então Jacó abençoou o faraó novamente antes de deixar a corte. José deu a seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Ramsés, e os acomodou ali, conforme o faraó havia ordenado. José também providenciou mantimentos para seu pai e seus irmãos, em quantidades proporcionais ao número de seus dependentes, Pronto. incluindo as crianças pequenas. Então, o que aconteceu aqui? José recebeu a sua família, pegou a melhor terra do Egito, colocou sua família lá, deu funções para os seus irmãos durante aquele período no Egito. Os irmãos passaram a ser líderes de empresas de Faraó e etc e tal, e cuidando dos negócios deles. E José, então, sustentou a sua casa e a sua família. E aí José viveu por muitos anos ali naquela terra do Egito. E depois que José viveu por muitos anos, os irmãos de José ainda viveram. Os filhos de José, os filhos dos irmãos de José, viveram todo mundo em grande harmonia ali na terra do Egito. Quanto tempo eles viveram em perfeita harmonia? 410 anos. Uau. 410 anos é a distância do capítulo 49, do capítulo 50 de Gênesis ao capítulo 1 de Êxodo. Abre Êxodo, vira a página, abre Êxodo. Sônia, eu vou pedir para você ler, senão o Anderson vai querer cobrar nas próximas reuniões, porque é só ele que lê, aí eu vou ter que pagar ele, vai ficar ruim. Olha lá. Olha só que coisa legal. E terminou Gênesis, passaram 400 anos, começa Êxodo. Olha que distância de tempo. Então, vamos lá. Em Êxodo, lê para mim do versículo 1 até o versículo 8. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos seus irmãos, e toda aquela geração. Olha E os aí, filhos de... faleceu José, faleceu seus irmãos, faleceram seus sobrinhos, morreu aquela geração. Continua. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Até que número? Até o 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Pronto, para aí. Olha aí. Entraram 70 pessoas no Egito, descendentes de Jacó, e passaram-se 400 anos. Quantas pessoas tem agora, aproximadamente, no Egito? Muita gente. Em 400 anos, aquelas 70 pessoas foram se multiplicando, casando, tendo filho, casando, tendo filho, casando, tendo filho, que a Bíblia diz que a terra do Egito se encheu de israelitas. Está quase igual, por exemplo, a Boston. Você vai em Valadares, você não encontra valadarense. Se você encontrar valadarense, você vai em Boston. Você chega em Massachusetts, só dá o povo de Valadares. Você quer encontrar goiano,
Não vai em Goiás, não. Vai em Marietta, na Geórgia. Goiás inteirinho invadiu a Geórgia. Então, ali, o Egito estava lotado já. A gente vai continuar lendo a história e lá na frente você vai ver que saíram aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Entraram 70 e saíram quase 2 milhões de pessoas. Olha como eles cresceram em 400 anos. O negócio daquela turma era fazer menino. Não tinha outro negócio. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Google, não tinha nada. Vamos fazer menino, vamos fazer menino. E foram fazendo menino. E fazendo menino, fazendo menino, fazendo menino, fazendo menino, fazendo menino. Cresceram. Passaram-se 400 anos e o povo de Israel, preste atenção no que eu vou te falar agora. José morreu, morreu seus irmãos, Jacó tinha feito predições proféticas sobre seus irmãos, e Israel, que de 70 pessoas foi crescendo, 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 eles perderam a referência. Anota isso. Israel perdeu a referência. Referência de quê, Paulo? Israel perdeu a referência de sacerdote, de profeta e de rei. Quem que era o rei de Israel? Faraó. Quem que era o profeta? Não tinha. Quem que era o sacerdote? Foi José que morreu lá atrás. Não tem. Então, Israel perdeu a referência total. Israel cresceu no Egito sem uma referência patriarcal. Não tem referência patriarcal daquele povo. Aquele povo estava perdido. Aquele povo não tinha ninguém. Aí, 400 e poucos anos depois, Êxodo capítulo 2, Sônia. Êxodo 2. Do 1. Versículo 1 e 2. Ok. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Naquela época, a Sônia parou lá no versículo 8, falou que se levantou um rei do Egito que não conhecera José. Aquele faraó do Egito começou a perseguir o povo judeu. Queria matar o povo judeu, começou a escravizar o povo judeu. Colocou muito fardo no povo judeu, do versículo 9 até o versículo 14, a gente vai ver que ele colocou muito peso, muito fardo, que era para o povo morrer e não prosperar. Aí o que nós encontramos aqui agora? Aqui agora nós encontramos uma ordem de Faraó. Faraó, a partir do versículo 15, o rei do Egito, lê para mim o versículo 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó Capítulo e 1, habitou na terra de Midian. capítulo 1, versículo 15, desculpa. Ó, 1:15. 1:15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e da outra Poá. Leu 16. E disse: Quando ajudardes a dar luz às hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Isso. Continua? Não, pode parar aí. Faraó, então, colocou uma lei. Toda vez que uma mulher hebreia for dar à luz, vocês vão lá fazer o serviço de parto. Se for homem, mata com cordão umbilical e diz que foi um acidente. Se for mulher, deixa nascer. Porque qual que era o medo de Faraó? Que crescesse muitos homens, formasse-se um exército muito grande e o povo de Israel se unisse aos inimigos do Egito e quisesse derrotar o Egito. E nesse ínterim de mandar matar os meninos, no capítulo 2, um homem da casa de Levi se casou com uma mulher descendente de Levi, tiveram um filho, e esse filho se chama Moisés. Por que Moisés? Porque o nome Moisés significa aquele que saiu das águas, tirado das águas. Lembra que a mãe teve um filho,
escondeu ele por 3 meses, já não podia mais escondê-lo, colocou ele num cesto e colocou ele no rio e mandou a irmã acompanhar a história. A irmã está acompanhando, a filha de Faraó vai no rio tomar banho, hora do banho, e ela vê aquele cesto, manda as meninas trazer o cesto e tem um bebê ali dentro. A filha de Faraó pega a criança e começa a criar a criança. E ela, então, adota Moisés. Só que Moisés, ele é filho dos descendentes de Levi. Anota essa informação. Moisés Filhos, é descendente da tribo de Levi. Certo? certo. Muito bem. Agora eu vou fechar com vocês o pacote para a gente começar a entender como que Deus trabalha através das gerações, como que Deus trabalha através das pessoas. Lembra lá em Gênesis 49 que Moisés, que Jacó profetizou sobre Judá Aham. e que Jesus viria de Judá? Yeah. Então escreve aí do lado, ó. Judá representa a autoridade espiritual, que é a unção de profeta. Judá é unção de profeta. José representa riquezas. José / Efraim, porque Efraim que ficou primogênito dele, representa riqueza, que é a unção de rei. Estava faltando agora uma terceira unção geracional. Qual é? Rei, profeta, está faltando qual? Sacerdotal. A de sacerdote. Como Jacó não liberou essa unção sobre os filhos, Deus tinha um plano especial para a vida de Moisés. E Moisés nasceu da tribo de Levi. Então coloca aí, ó, Levi, entre parênteses, Moisés e seus irmãos e seus descendentes, passam a assumir o sacerdócio, sacerdote, unção de sacerdote. Agora, inicia-se, Deus começa a levantar a unção de sacerdote na vida de Moisés. Nós lemos agora que um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher de Levi. Vemos Moisés crescendo aqui. Moisés cresceu no palácio, foi ensinado no palácio, cresceu menino rico, filho da filha de Faraó. Moisés cresceu ao lado do filho herdeiro do trono de Faraó, no mesmo palácio. Eram amigos. Está entendendo ou não? Sim. Você vai precisar entender isso, porque depois, quando Moisés vai desafiar Faraó, ele vai desafiar o amigo dele que ele cresceu junto. Eles cresceram juntos. Então, olha que coisa interessante. Aí Moisés, então, vive até 30 anos, quase 40 anos dentro do palácio. Moisés agora se levanta e ele vê que um egípcio está batendo no hebreu. Ele vai defender o hebreu, acaba matando o egípcio, enterra ele na areia. E aí, depois eles descobrem o crime de José, José foge. Então, Moisés. Moisés ficou 40 anos no palácio, aprendeu toda a cultura egípcia, toda a língua egípcia, tudo sobre o Egito. Depois, agora, ele foge, ele fica no deserto. E ele fica no deserto, virou pastor de rebanho do sogro dele, de Jetro. Capítulo 3. Avança comigo. Capítulo 3. Lê para mim o versículo 1, por favor. Até
Versículo 8. E apacentava Moisés rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo na mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do, do, do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. Jóia. Então Deus agora aparece para Moisés e do nada Deus chama Moisés para se tornar agora um sacerdote. Moisés passa a ser a boca de Deus para o povo através de Moisés, convoca Moisés numa visão tremenda de um fogo pegar numa árvore e a árvore não se queimar. Deus se revela para ele e aí Moisés pergunta: qual que é o seu nome? E Deus então fala o nome dele. Versículo 14. Leia o nome de Deus. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Pronto. O nome de Deus então é Eu sou. Eu sou. Em hebraico, Yahvé. O judeu escreve YHVH. Essas 4 letras do hebraico se chamam tetagrama sagrado. O judeu evita escrever essas 4 letras, IHVH, porque são as letras que representam o nome de Deus. Eles usam, inclusive, a letra H, e a gente já aprendeu isso nas aulas das alianças. O judeu usa a letra H para representar Deus. Tanto que Abrão, quando Abrão teve um encontro com Deus, Deus mudou o nome dele e colocou a letra H no meio do nome de Abrão, ele passou a virar Abraão. A letra H representa de Deus. E aqui agora Moisés é chamado por Deus para servir a Deus, para andar com Deus, e Deus então inicia, através de Moisés, o ministério sacerdotal. Escreve aí, ministério de sacerdote. Moisés chama seu irmão Arão para ajudá-lo nesse ministério. Moisés fala: Arão, eu não dou conta de fazer isso sozinho. Eu tenho que ficar com Deus, depois eu tenho que falar com o povo. Então vamos fazer em parceria. Moisés então fala com Deus, Moisés fala com Arão e Arão fala com o povo. Montaram esse trabalho, essa parceria. Agora nós fechamos as 3 unções de Deus sobre o povo. Quais são as unções? De rei, de profeta e de sacerdote. Sacerdote. De rei sobre a vida de José e Efraim, de profeta sobre a vida de Judá e de sacerdote sobre agora a tribo de Levi. Porém, Abrão, Isaque e Jacó
eles tinham essas 3 unções neles. Os descendentes para frente não tiveram. Lembra que passou José, passou os irmãos José, 400 anos se passaram, todo mundo que nasceu e morreu não tinha. Agora, nós vemos Deus começar a levantar uma nova geração. Deus pega Moisés e Arão, que são sacerdotes, tira Israel do Egito, vocês conhecem lá as 10 pragas, e no deserto, Deus agora começa a dar leis para o povo dele, leis religiosas, leis morais, leis civis, leis de business. Tudo que o mundo gira hoje passa por essas leis. Foram 600 e burdoada leis, 639 leis que Deus deu no deserto para criar um sistema, para criar uma organização, para criar administração. Deu leis, inclusive, de finanças para o povo, deu leis de administração, deu leis, inclusive, para sustento do ministério do sacerdote. Tanto que o sacerdote, na Bíblia, ele não podia trabalhar secularmente. Todos os dízimos que o povo trazia para a igreja era para o sacerdote. Sabia disso? Biblicamente falando, os pastores não podem trabalhar, eles têm que viver dos dízimos dos irmãos. Só que se um pastor fizer isso hoje, todos os irmãos deram o dízimo para o pastor, você entendeu como é que a nossa cabeça é? É. Nossa cabeça é esquisita. Não está certo. Mas foi assim que Deus criou. Então, no deserto, Deus criou, Deus estabeleceu tudo isso com Moisés. E quantos anos passaram? Olha só. De José até Moisés passaram-se 400. Agora, do nascimento de Moisés até a entrada na Terra Prometida, se passaram quase 200 anos. Moisés, Arão, e depois se levantou Josué. Quem é Josué? Josué era um guerreiro, um comandante, um conquistador. Josué é o cara que ficou para administrar e dividir a terra de Israel. A terra de Israel hoje ela é habitada por regiões dos filhos de Jacó. Quem fez isso? Josué. Josué deu um pedaço de terra para Dan, para Naftali, para Azer, para todos os filhos de Jacó, segundo Deus estabeleceu. Só que é o seguinte, Moisés, antes de morrer, preparou e levantou Josué como líder. Agora Josué é líder, está conquistando aqui, conquistando ali, guerreando, fazendo guerra para lá, para cá, tomando terra, fazendo business, fazendo negócio. Josué não levantou um líder. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que nós estudamos o livro de Gênesis inteirinho e agora começamos em Êxodo. O livro de Êxodo e Levíticos são os 2 livros inteiros que falam a história de Moisés e Arão, que eu acabei de contar para vocês. Depois nós temos Números e Deuteronômio, que fala da preparação do povo para entrar na Terra Prometida. Logo em seguida vem um livro de Josué. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todo o Torá aconteceram até Josué. Agora, o povo entra na Terra Prometida, Josué morre e não fica nenhum líder. O povo volta a ficar sem referencial. O povo se perde e aí então começa a se levantar juízes sobre a terra. Quantos juízes existiram naquele período? 14 juízes no total. Quantos anos se passaram no período dos juízes? 410 anos. O período dos juízes na Bíblia, se você quiser anotar, foi o período mais negro da história de Israel. Deus não falava com o povo, não tinha profeta, não tinha sacerdote, cada um fazia o que dava na cabeça. Se o cara achava que aquilo era certo, ele fazia. Se o outro achava que aquilo era certo, ele fazia. Não tinha referencial. Mesmo que houvesse juízes, mesmo que houvessem sacerdotes, segundo a linhagem de Levi, Deus não falava com o povo e o povo seguia os rituais religiosos. Até que o último sacerdote que estava fazendo bagunça, o último juiz que estava fazendo bagunça, Eli,
Deus vem e confronta Eli, confronta os filhos de Eli, que eles estavam abusando da autoridade espiritual, abusando da autoridade como sacerdotes. E Deus julga Eli e levanta o último juiz, que se chama Samuel. Eu estou dando uma aula de Bíblia para vocês, tá? Já passamos Gênesis, Levítico, Números, Êxodo, Deuteronômio, Josué, e agora já estou no livro de Juízes. O livro de Juízes conta a história de todos esses juízes. Inclusive, termina com a história de Eli e depois inicia com a história de Samuel. Aí na sua Bíblia começa primeiro o livro de Samuel, depois o segundo livro de Samuel. Samuel era um cara que ouvia Deus, que servia a Deus, que amava a Deus. E ele se transformou no grande profeta daquele povo daquela época. E justamente porque Deus levantou o ministério de Moisés como sacerdote da tribo de Levi, Deus depois conduziu o povo para a terra, Deus alinhou a terra, e Deus agora bota Samuel para trazer um alinhamento no coração das pessoas. O que nós vemos lá depois? Samuel, o período de Juízes, foi aproximadamente 410 anos também. Foi um período negro. E aí, Samuel se levanta como profeta, e Samuel, então, é escolhido por Deus para dar uma nova direção para o povo de Israel. Qual que é a direção, Paulo? A direção do povo de Israel era que o povo queria um rei. O povo não queria mais juízes, porque Eli, os filhos de Samuel, estavam fazendo bagunça e o povo queria um rei, igualzinho todos os povos tinham. Eles pediram um rei. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8. Pode ler, por favor? Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para ser juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgava em Berseba, mas não era como seu pai. Era gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram: olha, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que ele tivesse pedido um rei e buscou orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei, desde que eu os tirei do Egito até hoje. Eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora, trata você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Pronto. O povo, então, agora estava indignado com os filhos de Samuel agindo de forma errada, pede um rei para ficar parecido com todas as nações da terra, e Deus diz para Samuel claramente, desde lá do Egito, que eu estou procurando alguém, não acho ninguém. Eu tinha Abraão, Isaac, Jacó, depois tive José, e não apareceu mais ninguém. Moisés é o cara que se levantou no deserto como legislador, mas eu estou procurando alguém que carregue a unção de profeta, de sacerdote e de rei. E Deus está procurando Deus está procurando, e agora o povo não quer mais saber desse governo teocrático, e agora o povo quer um governo democrático, e o povo quer eleger um rei. E aí agora vai para 1 Samuel capítulo 9, por favor. Versículo 1 e 2.
Havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Pronto. Esse cara era o cara que se destacou, é o cara que se pediram para ter um rei, escolheram esse cara aí, e Deus permitiu que esse cara então se transformasse em rei. O primeiro rei de Israel foi Saul. O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul então se levanta como rei, Samuel apresenta ele como rei, unge ele como rei. Só que Saul era um cara da tribo de Benjamim. O que isso quer dizer, Paulo? Eu gosto demais de estudar a Bíblia, gente. Volta comigo lá em Gênesis 49. Vamos ver o que Jacó falou para a tribo de Benjamim? Aí agora você vai falar assim: Uau! Uau! Gênesis 49, versículo 27. O que Jacó profetizou de Benjamim? E Lê aí alguém. 49, 7. 27. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Pronto. Uau! Esse é o Nossa. cabra. Você quer um rei assim? Vote 13. É lobo que despedaça. Pela manhã devora a sua presa e à tarde reparte o despojo. Saul, descendente de Benjamim, cara agressivo, um cara que só quer para ele, um cara meio que egoísta. É bonito, é alto, é forte, mas é um cara coração torto, teimoso. E aí no capítulo 13 de 1 Samuel, Saul reinou por um ano. Deus ungiu Saul, mesmo sabendo que ele é um lobo que despedaça. Capítulo 13. Da Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 13. Saul tinha 30 anos quando se tornou rei e reinou por 42 anos. Não, é capítulo 1 Samuel 13, versículo 1. É isso mesmo. É isso mesmo? O que É. Saul tinha 30 anos quando se tornou rei e reinou por 42 anos. Tá. E o que está escrito na sua Bíblia, Sônia? Saul reinou um ano e no segundo ano do seu reinado sobre Israel. Totalmente diferente. O meu tá igual da Sônia. O meu está 2 anos também. Ah, 2 anos. Então. Um ano reinara Saul em Israel. Ponto final. Ele reinou um ano. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, ele escolheu para si 3.000 homens de Israel para formar o seu exército. E Saul formou um exército. E Saul, então, marcou com Samuel para que Samuel pudesse confirmar o reinado dele. Agora, a partir do versículo 8, 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, Saul ficou esperando por 7 dias.
e Samuel não apareceu. Lê para mim, versículo 8 em diante. Esperou Saul 7 dias até o tempo de Samuel, que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micamas, Mas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E constrangi-me e ofereci holocausto. pronto, para aí. Então, Para aí. Samuel é o cara que tem a unção de sacerdote. Yes ou yes? A unção de sacerdote está sobre Samuel. Saul tem a unção de rei. O rei precisa que o sacerdote unja ele para ele ficar forte e tenha o seu reinado estabelecido. Vocês viram agora que a rainha Elizabeth morreu, enfim, ela morreu, e o filho dela foi eleito rei. Quem estabeleceu ele rei foi quem? Foi o chefe supremo da igreja. Ou seja, é só o sacerdote que tem o poder de estabelecer reis. Vocês se lembram disso? Vocês assistiram isso ou não? Agora aqui é a mesma coisa. Samuel é o sacerdote e Saul é o rei. Saul tem que fazer o serviço de rei e Samuel tem que fazer o serviço de sacerdote. Quando Saul, que não é sacerdote, viu que Samuel não chegava, decidiu oferecer o holocausto. Decidiu fazer a função de sacerdote. Olha que coisa problemática que ele arrumou para a cabeça dele. No início do segundo ano. O que está escrito aí no 13? Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado teu reinado sobre Israel para sempre. Para quando? Por- Deus teria Porém, confirmado o reinado dele por quanto tempo? para sempre. Para sempre. Ele quebrou um princípio. Um rei quis agir como sacerdote sem ter a unção de sacerdote. Ele quebrou o princípio. Ele não precisaria quebrar o princípio, ele tinha que deixar o sacerdote ungí-lo, e depois da unção do sacerdote, ele receberia a unção de Deus, o Espírito Santo, e o que é que realmente aconteceu. Agora, olha que coisa poderosa. Olha que coisa doida. Ele se viu no direito de oferecer o holocausto. Por isso que ele é um lobo que arrebata. Eu faço o que me dá na cabeça. Nesse exato momento, quando ele fez isso, Samuel repreendeu ele e falou: olha, você, a partir de agora, você perdeu o teu reino. Você não será mais rei sobre Israel. E lê para mim o versículo seguinte, que nós vamos encerrar a aula aqui, senão a gente estica demais. Versículo 14. Porém, agora não subsistirá o teu reinado. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado ao Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Pronto. Saul agora, então, ele é rejeitado por Deus.
E Deus já libera a palavra através do profeta. Eu estou procurando um homem que me agrada. E Deus já tinha falado com Samuel, desde o Egito que eu estou procurando esse cara. Passaram 400 anos do Egito, passaram 200 anos de Moisés Josué? e Arão e Josué, e passaram mais 400 anos de juízes. Ou seja, 400 com 200, 600, com mais 400, se passaram 1000 anos. 1 milênio se passou e Deus não tinha achado um cara que poderia representá-lo como sacerdote, como rei, como profeta. 1 milênio? Uau! Semana que vem é a semana que você vai entender por que Deus escolheu Davi. Davi. Essa é a unção de prosperidade que está sobre Davi. Mas antes de entrar na unção de prosperidade que está sobre Davi, você precisava entender que depois de Abraão, Isaac e Jacó, depois de José, Deus ficou procurando alguém e foi encontrar em Davi. Quem entendeu, diga Uau! aí. Aí eu,